Hum, bis branco, ó. Pega. Hum. Ah, que saudade que eu estava de um bolinho. Bom demais. Muito que bem, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Ainda estou engolindo bolinho. Este é o Eu Vim de Santos. E bolinho, vocês sabem, é em vídeo em que minha felicidade é grande. Com todo respeito à pessoa, analisando sempre o jogador, Lucas Barbosa está afastado do elenco do Santos. A notícia foi divulgada pelo Globo Esporte, o famoso GE, no fim da manhã, começo de tarde desta terça-feira. Eu não pude resistir, tive de comprar um bolinho, porque realmente é um jogador que agrega exatamente zero ao elenco do Santos. Um elenco que é enfraquecido, é criticado neste canal, então não poderia ser hipócrita e falar, nossa, que pena, né? Está afastando os jogadores. A gente sempre pede afastamento, empréstimos, rescisões. Tá acontecendo. Não serei eu a reclamar, e sim, vou celebrar, pelo menos por enquanto. Então, Lucas Barbosa não joga mais pelo Santos nesta temporada, ou pelo menos com Paulo Turra. A gente precisa ser honesto também, que as coisas mudam, as coisas são como podem. São volúveis, as coisas são volúveis e podem mudar com o tempo. Mas por enquanto, ele está afastado. Então eu vou começar este vídeo, quer dizer, depois do bolinho, lendo a matéria do GE, que fez esta apuração. Lucas Barbosa é afastado do Santos e vai treinar separado. Decisão foi tomada por Paulo Turra após a avaliação técnica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É um ponto importante e será criticado. Não o Turra, o Turra está correto. Mas a postura de técnicos anteriores e da diretoria, enfim. Já são 7 jogadores fora dos planos. Vamos aqui de cabeça então. Soteldo, né? Enfim, é uma outra situação, mas está incluso. Natan, Lucas Pires, Ivonei, Daniel Ruiz, Ed Carlos e agora Lucas Barbosa. De novo, tirando o caso do Soteldo que a gente pode discutir, eu não vou reclamar nem criticar nenhum dos outros afastamentos. Um elenco com 45 jogadores em determinado momento do ano tem que encurtar. Como é que você encurta? Fazendo avaliação técnica. O Turra tá certo nessa. Turra erra em outras coisas, né? Pode ser, tá no começo ainda, mas já errou algumas coisas. Tirando isso, nesse ponto ele tá certíssimo. Vamos ler a matéria. O meia Lucas Barbosa. Pausa. Durou 4 palavras, já tem pausa. Meia? Não sei. Daqui a pouco. Foi afastado e passará a treinar em horário separado do restante do elenco do Santos. A decisão foi tomada nesta terça pelo técnico Paulo Turra e segue critérios técnicos. Lucas Barbosa foi promovido ano passado, tal, depois da Copinha. Eu vou falar sobre isso também. 63 jogos, 7 gols marcados pela equipe. Nessa temporada, o meia oscilou em campo. O oscilou. E teve atuações irregulares com o Odair Hellmann. Chegou a ser titular com o Turra contra o Blooming, verdade. A matéria não tem nada demais. Ela fala isso, fala dos outros jogadores e, enfim, tá bom. Tá aí a apuração do GE, corretíssima. Olha, a dita Turra tá me conquistando. Tá me conquistando. Colocar o Baleiro em campo, a gente esquece disso. Se for titular domingo, então cancela. No momento tá me conquistando. Tá me conquistando. Eu vi alguns comentários sobre o Lucas Barbosa não ter recebido chances na suposta posição dele. Olha, eu não posso mentir aqui. Antes da Copinha do ano passado, eu não fazia nem assistia, consequentemente, tantos jogos da base. Eu deixava na mão do Caio Nascimento, que fazia vídeos aqui falando da base. Era o que eu tinha com o Caio aqui, ele falava da base. E, a partir da Copinha do ano passado, eu me senti mais à vontade para assistir jogos do Sub-20. Sempre tem vídeos do Sub-20, inclusive tem esse mês, né? No fim do mês o Santos volta ao Brasileiro nas quartas de final, oitavas de final, enfim, no mata-mata. Tem alguns vídeos do Sub-17. Eu comecei a assistir mais. Até para quando esses caras estivessem próximos do profissional, eu já tivesse opiniões. E eu nunca entendi qual era a posição do Barbosa. Especificamente na Copinha, ele começou jogando meio como um ponta-direita, eu lembro bem. O Patati tava com Covid, se eu não me engano. Ele não jogou no começo. O Fernandinho no outro lado. Aí o Juan
era um meia com o Vitor Michel na frente, que era um erro grave, e logo depois, se eu não me engano, era o Helder, o técnico no passado, se não foi, desculpa, corrigiu, tirou o Vitor Michel, avançou o Juan, e o Lucas Barbosa começou a jogar nessa posição do Juan quando o Patati voltou. Mesmo assim, as principais jogadas do Barbosa eram a lá Patati. Pelo lado direito, levava para o meio e batia. No profissional ele jogou, na direita jogou, no meio jogou, na esquerda jogou, de centroavante jogou, sem posição jogou, a lá Marcos Guilherme correndo para lá e para cá sem muito sentido. Em nenhuma ele se destacou. Em nenhuma ele se destacou. Mas, mais do que isso, porque isso pode ser um erro de avaliação de todos os técnicos que passaram por aqui antes, desde o ano passado no caso, o que me incomodava na presença do Barbosa é, aos 22 anos, ele tem sérias dificuldades de fundamentos básicos. O domínio dele é praticamente inexistente. A condução de bola é muito fraca. Veja, sabe bater pro gol, ele tem gols no Santos, sabe cabecear. Mas fundamentos básicos como domínio e condução, não sei se na base não ensinaram pro menino. De verdade. É assim, não dá para um cara que não tem condução e domínio jogar na Série A. Não dá, gente. É um erro, ou foi um erro gravíssimo do Santos insistir em tantos jogos do Barbosa. Era para ter ou formado melhor, ou emprestado por uma divisão menor, seja lá qual for, e ver se ele aprendia algumas questões contra adversários mais fracos. Contra adversários do nível que o Santos encara, o Barbosa não pode entrar em campo sem fundamentos básicos. Ele não tem fundamentos básicos, ele não pode entrar em campo. Outra questão é, qual é a posição correta dele? A gente não sabe. Ele supostamente é um meia. Mas qual é a boa partida dele como meia? Como ponta? Tem momentos de centroavante, né? A gente pode falar da La Calera, do Atlético Goianiense, do São Bento. Esse ano ele tem gols de centroavante. Mas ele é um centroavante? Se é um centroavante, por que não foi testado antes do David subir? O David, menino, subiu no desespero com 17, agora já 18 anos. Se é um centroavante, por que não foi testado antes de gastar dinheiro com o Mezenga, por exemplo? Se é um centroavante, por que não foi testado ano passado? Meia, passe, ele não tem. Corte pro meio e batida de esquerda, no profissional ele não mostrou. Eu, honestamente, acho que recebeu chances demais para alguém que nessas chances não mostrou fundamentos básicos. Para mim, essa questão do fundamento básico é o ponto principal para o Barbosa. E aí vem a avaliação técnica do Turra. Ele enxergou isso, pelo jeito, né? Não é um afastamento sem critério. Bom, outro ponto é que ele subiu já com 21 anos. Ele jogou a Copinha com 20, ele faz aniversário em fevereiro, então ele pegou o último momento da Copinha, né? Que foi o ano em que abriu para jogadores um ano mais velhos. Porque não teve em 2020 graças à pandemia. Não teve em 2021 graças à pandemia, voltou em 22, teve em 23 também. O Barbosa jogou à beira do 21, como o Juan, Lucas Pires, todo aquele time, né, as peças mais velhas que subiram para o profissional, o Derek, jogadores que se aproveitaram de adversários muito mais novos e mais fracos fisicamente, e até em termos de talento, para no momento em que o torcedor e a mídia assistem mais, que é a Copinha, né, o futebol de base tem mais visibilidade nesse momento, para brilhar. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Eu erro bastante, tem análises, previsões, né, que eu erro, opiniões que acabam não se tornando realidade, super normal. Tô aqui para botar a cara, opinar e vou acertar e vou errar. Mas eu chuto que o meu maior acerto veio na Copinha do ano passado. Quando eu falava, Barbosa, o próprio Pires, que teve bons momentos no profissional antes de, no último ano, afundar, Juan, o próprio Patati, que ainda não subiu, mas enfim, vamos dar um tempo, mas não subir é um indício de algo. Fernandinho, o Derek, esse eu falei bastante mesmo. Eles estão se destacando na base, mas o jogo deles eu não enxergo passando com uma transição fluida, tranquila, para o profissional. São jogadores mais velhos que estão brilhando, principalmente no caso de Barbosa, Juan e Pires, pela questão física, pela questão da idade. Eu não sei se vai chegar no profissional e se transformar. Ano passado, nos vídeos da Copinha, eu falava, tenho sérias dúvidas sobre esses 3 jogadores em específico, por essas questões. E uma vez, eu acho que usei uma palavra muito forte, e talvez tenha sido exatamente depois da derrota na final do ano passado, que foi, entre todas as aspas do mundo,
Quem tá jogando essa final, tirando os meninos bem mais novos, como, sei lá, o Balão à época, o Jair, que é muito bom, inclusive, mas o Jair jogou a Copinha com 17 anos. Quem tá aí até agora e vai subir agora, estourando a idade, meio que, aspas, tá? Sobrou. Sandri, Kaique, Ângelo, Marcos Leonardo, David pulando agora, entre outros, são jogadores que subiram antes dos 18 anos, antes dos 19 anos para o profissional. Alguns desses poderiam ter jogado a Copinha desse ano. O Marcos estava no Mundial Sub-20 mês passado. O Ângelo saiu agora com 18. O David acabou de fazer 18. São jogadores que, os que estavam lá, que meio que ficaram para trás de quem subiu. E desses que subiram, alguns acabaram não dando certo, ou não brilharam tanto. Quem ficou até estouro da idade na Copinha, desculpa o palavreado, mas é pior que quem subiu rápido, né? Vai ter mais dificuldade de adaptação, porque é mais tempo ainda jogando contra uma molecada de 17, 18 anos fraca fisicamente. Enquanto, sei lá, o Ângelo, o Sandro, o Kaique, o Marcos Leonardo, o Caio Jorge antes, o Rodrigo quando subiu, enfim, estão encarando jogo de Série A, jogo de Série A, jogo de Série A, profissional no Paulista, o Barbosa, o Juan, o Pires, eles estão enfrentando o Araçatuba, o Mogi Mirim, a Portuguesa Santista e o Mauaense no Paulista Sub-20. É diferente. Eles iam ter dificuldade na minha visão e acabaram tendo. E agora, beleza, acertei. Nossa, Noronha, tá comemorando que acertou. Não, eu tô triste. Porque, como eu falo, se eu critico um jogador, que no caso deles nem era o jogador em si, mais a questão da formação, eu quero errar. Porque se eu errar na crítica, quer dizer que eles foram bem. E se eles foram bem, bom pro Santos. Mas, infelizmente, não era o caso. É uma geração cujos bons nomes já haviam subido. E alguns estão aí até hoje, como o Sandri, que voltou a ser titular recentemente. Não acho, como eu já vi ser discutido também, que seja um problema de formação na base. Eu acho que os grandes nomes sobem mais rápido e base é para pinçar alguns nomes e não para subir o elenco inteiro. Até porque se subir o elenco inteiro, você tem que dispensar o profissional inteiro. Você pinça nomes. Então, dos 11 titulares do Sub-20 hoje mesmo, o time do Bernardo, do Patati, do Fernandinho, enfim, do Balão, você vai subir, sei lá, 4, 5, 1, 2 serão peças importantes ano que vem. E olhe lá, pode até ser um número alto, 1, 2, um número alto. Você pinça. Futebol de base é para você pinçar para o seu time peças específicas. Não é para todo mundo subir. Aqui no Santos às vezes bate desespero e esses caras que estouraram a idade tinham que subir. Enfim, sobre o Turra, rapidamente. Na verdade são duas questões. Por que só ele enxergou essa questão técnica? Não só o Barbosa, mas o Ivonete, Carlos, o Daniel Ruiz, blá blá blá. Por que só ele enxergou isso? Por que os outros não enxergaram? É só questão de coragem? Todos enxergaram, mas só ele foi lá e teve a coragem de afastar? Ou melhor, dizer para o presidente, Falcão e quem mais for, não quero, não vou usar, não dá? O que Falcão, Rueda, a segunda pergunta, enfim, os dirigentes em geral não enxergaram para continuar com esses jogadores no elenco? Ou o que eles enxergaram nesses jogadores em algum momento que só fizeram aceitar um afastamento ou cogitaram um afastamento neste momento? Eles enxergaram alguma coisa nesses jogadores afastados? Não todos. O Lucas Pires você enxerga algo. Ele meio que não quer, não rendeu depois. Eu não tô nem fazendo julgamento, tô perguntando o que enxergaram, o que não enxergaram, por que essa demora, por que tantos jogos, tantas chances depois para rolar um afastamento. Enfim, questionamentos eu não tô respondendo, nem tô criticando. Só gostaria de um processo mais aberto, de verdades sendo ditas. Dito isso, eu vou comer o meu bolinho de pote e tchau.